Olá, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Hernani Freitas, e com a ajuda do meu amigo, colega de trabalho, professor Felipe Reis, nós preparamos uma aula para o 7º ano da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade de Passos, tá bom? Espero que vocês aprendam bastante, possam refletir bastante com o nosso vídeo, com a nossa videoaula, e que vocês possam se sentir abraçados, que logo logo nós estaremos juntos na sala de aula aprendendo muito mais. Mas enquanto isso vocês vão aprendendo aí com as nossas videoaulas. Hoje eu quero falar com você sobre o feudalismo, tá? O feudalismo, o feudalismo ele acontece na Idade Média, né? No final da Idade Média. O feudalismo tem início com as invasões germânicas. O que são as invasões germânicas? Lá no século V, tá? Eles eram chamados de povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Os povos bárbaros eram povos germânicos, eram aqueles povos que não pertenciam ao Império Romano. Então, se você fosse cidadão romano, você não era bárbaro. Mas se você não fosse cidadão romano, você era bárbaro, né? Então, é nesse contexto é que acontece o feudalismo. Nesse contexto que acontece o feudalismo. E como eu digo sempre, é muito importante nós aprendermos, porque conhecimento ninguém tira da gente, né? Conhecimento nós sempre adquirimos, conhecimento nós sempre vamos renovando e tudo pode acabar, menos o conhecimento, né? Os povos bárbaros eram conhecidos também por gostarem de guerra, por lutar bastante, ou mesmo por enfrentar, né? Ou mesmo por enfrentar o Império Romano, Então, os romanos se diziam muito sábios, muito inteligentes, e os bárbaros também eram, mas eram considerados bárbaros porque lutavam bastante, né? Qual que é a estrutura do feudalismo? Prevalecia na Idade Média a estrutura de vassalagem. Quem que era o vassalo? Tinha a suzerania, o senhor feudal, que é aquele que mandava, e o vassalo, aquele que fazia os trabalhos para o senhor feudal, cuidava da fazenda, né? E também tinha os servos, que era quem era abaixo, ou seja, o povo, né? Os servos. E lá em cima, na alta, estava o clero, tá? O clero, a Igreja Católica. Então o clero sempre sabia de tudo, o clero dominava a questão da fé, né? Então na Idade Média a Igreja tem um poderio muito grande sobre as pessoas. Todos os poderes jurídicos estavam nas mãos de quem? Nas mãos do senhor feudal, que vivia no feudo. O feudo é uma grande extensão de terra, tá bom? A grande extensão de terra, e quem mandava ali era o senhor feudal. Ah, mas nessa época não tinha o rei? Tinha o rei, mas o rei estava distante, lá na sede do reinado, enquanto o senhor feudal estava ali dentro do seu feudo, e ali dentro do seu feudo, quem mandava era o senhor feudal. E se você não obedecesse, né? Então, é o seguinte. Então, a sociedade medieval tinha, então, no topo o rei, né? Que é quem recebia os impostos, era mais um pouquinho do que o senhor feudal. Mas dentro do feudo, o senhor feudal era quase que um grande rei. Depois tinha os duques, os condes, né? E na sequência cavaleiros, senhores, bispos, abades, e lá embaixo os soldados, camponeses e servos, né? E quem mandava em tudo isso? O senhor feudal. A igreja tinha um poder muito grande. Por que a igreja tinha um poder muito grande? A igreja tinha um poder muito grande porque ela dominava a fé, ela dominava o conhecimento. E aquele que tem conhecimento, ele sabe muito bem dominar as coisas. Por isso é importante que você aprenda, por isso é importante que você estude, por isso que é importante que você conheça a história, né? A sociedade feudal era estática.
quer dizer, com pouca mobilidade social, não mudava muito, né? Por exemplo, servo, sempre servo, vassalo, sempre vassalo, senhor feudal, sempre senhor feudal, do clero, sempre do clero. Então a mobilidade era pouca, não movimentava, né? Não se deixava de ser servo e virava duque, não se deixava de ser duque para ser povo e por aí vai. Então há pouca mobilidade. Os membros da igreja tinham um poder muito grande, né? Justamente porque eu falei isso para vocês, poder grande, a fé, dominava o conhecimento. Então quem domina o conhecimento, domina tudo. Domina tudo. Os servos deveriam pagar as taxas e trabalhar para os senhores feudais, né? Eles tinham suas próprias terras, mas eles tinham que trabalhar entre 3 ou 4 dias nas terras do senhor feudal, e depois trabalhavam nas suas terrinhas que eram cedidas pelo senhor feudal, mas mesmo assim, quando colhia, tinha que dar metade para os senhores feudais, tá bom? Para os senhores feudais. Então, esse é o período do feudalismo, né? Então, vocês estão vendo uma pirâmide aí, Quem que era o clero? No alto da pirâmide, o clero, né? Era aqueles que oravam, aqueles que rezavam, os padres, os bispos, o papa, os abades, né? E quem era a nobreza? Nobreza era aqueles que guerreavam, né? Aqueles que eram os senhores feudais, eram aqueles que dominavam a situação e eram o dono dos feudos. Os camponeses e os servos geralmente eram aqueles que estavam trabalhando para os senhores feudais, e os camponeses às vezes tinham um pedacinho de terra, mas tinham que pagar os seus favores ou pagar os seus tributos lá para o suzerano, que era o senhor feudal, tá bom? A economia feudal, como que era a economia feudal? A economia feudal era basicamente agrícola, basicamente agricultura. Já existia moeda nesse período? Já? Deixa eu ver se você acertou. Já existia moeda nesse período, já existia sim, só que a moeda era pouco usada. Era muito mais um sistema de troca, né? Nos burgos, onde tinha ali a sede do castelo do senhor feudal, onde tinha igreja, onde tinha as casas em volta, às vezes formavam uma feirinha ali, formavam um sistema de troca, né? Os viajantes vinham, trocavam as coisas com os senhores feudais, e dali, mais para frente, vai surgir as cidades dentro desses burgos, né? Então, o artesanato também era praticado nessa época. Eles construíam, por exemplo, do algodão o seu próprio tecido, do couro o seu próprio sapato e as suas roupas, e assim funcionava a economia feudal, né? Aí, se você está vendo aí de fundo, tem aí, né, os produtos, umas mulheres trabalhando tecidos, os homens vendendo comida, e aí acontece aquela troca, né? Aquele que nós chamamos de escambo, né? Eu te dou um produto que você precisa e você me dá um produto que eu preciso, né? E assim a vida ia acontecendo, e assim o feudalismo ia acontecendo, né? A religião, como era importante a religião na Idade Média, né? A igreja era detentora de quase todo o saber. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Geralmente quem sabia ler e escrever eram os padres, os abades, né? E existia muito arte sacra, né? Arte sacra, muita pintura de santo, né? A arte sacra seria pinturas de santos, imagens. Então, boa parte do saber desta época, da Idade Média, estava voltada para a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica detinha um poder muito grande nesse período. Por quê? Porque ela detinha informação, porque ela tinha muito poder nas suas mãos. E às vezes, vou contar um segredo aqui para vocês, e às vezes o senhor feudal, eles tinham medo, né? Tinham medo de serem castigados, de irem para o inferno, né? Tinham medo. Então eles seguiam à risca o que os padres falavam, o que os abades falavam, o que os bispos falavam. Por isso que a religião era muito importante nesse período, né? Nesse período da Idade Média. Aí, se vocês verem aí, a igreja era pomposa, né? Usava aquelas roupas pomposas, aquelas roupas chiques, aquelas coisas chiques.
muito chiques mesmo, né? Então o feudalismo é um momento importante na nossa história. Existiam guerras, muitos conflitos existentes nesse período, né? Os senhores feudais lutavam, eles juntavam um exército e lutavam, e juntavam os seus vassalos, os seus camponeses para proteger os seus burgos, para proteger os seus feudos, né? E durante a Idade Média há muitos conflitos. Durante a Idade Média há muita coisa eles para se defender, para se lutar, né? E até hoje nós temos conflitos, mas é triste isso, né? Porque a paz é que deve prevalecer, e sempre que tem um diálogo, alguma coisa legal, as coisas são muito melhores, né? Então os cavaleiros, eles formavam a base dos exércitos medievais e lutavam para os senhores feudais, né? A residência dos nobres eram castelos fortificados, né? Que eram projetados para serem residências e ao mesmo tempo sistema de proteção, né? E lembrando que existiam muitos conflitos, eles guerreavam bastante, às vezes buscavam conquistar novas terras, né? Daqui a pouco nós vamos falar das cruzadas, né? E aí os senhores feudais mantinham esse contato, né? Os senhores feudais eram contra o rei? Nem sempre. Às vezes o senhor feudal ajudava o rei, né? E o rei também tinha seus exércitos. Então esse período do feudalismo é um período muito importante para a nossa história e você deve compreender. Se você quiser saber um pouquinho mais, pesquise, dá uma olhada na internet, dá uma olhada nos livros. É muito importante saber história, é muito importante saber nossas raízes e de onde nós vimos. O feudalismo é muito importante para entendermos, por exemplo, os dias de hoje, porque o feudalismo vai fazer a transição desse período, né? Vai fazer a transição desse período para o capitalismo, que é o sistema que nós conhecemos hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco, na próxima oportunidade, eu volto com mais uma videoaula para você, tá bom? Um grande abraço!